Bom, boa tarde a todos. Na atribuição de suplente do presidente, hoje eu declaro aberta a apreciação do relatório detalhado do primeiro quadrimestre RDQA 2025. Eu passo a palavra ao Alex. Boa tarde a todos. Vou começar aqui a apresentação do relatório do primeiro quadrimestre de 2025. Aqui assim? Tá, essa aqui é a produção básica, né? Isso aqui são os grupos, né, de atendimento que a gente faz na parte do registrado no relatório do CIA. Então, no mês de janeiro, fevereiro, março e abril, agora deste ano, foi procedimentos com finalidade diagnóstica, foi 1.134, procedimentos clínicos, 1.293 e procedimentos cirúrgicos, foi 2. É um total de 2.429. Comparado com o de 2024, né, teve uma redução aí de alguns procedimentos. Essa é a produção de urgência e emergência, né, para o grupo de procedimentos. Então, essa questão é mais a questão hospitalar, dos procedimentos hospitalar. Aí, esses relatórios, no caso, procedimentos com finalidade diagnóstica, foi 3 no primeiro quadrimestre, procedimentos clínicos 11 e um total de 14. Sistema de informação hospitalar, procedimentos clínicos 36 e somando todos aí, um total de 36 atendimentos lá. Esses atendimentos clínicos são essas cirurgias, essas coisas são a questão de alguns procedimentos ambulatoriais lá que faz no hospital. Então teve um valor de 25.623 nesses 4 meses aí que veio para manter esse serviço. Essa aqui é a questão da mobilidade hospitalar. Esse aqui são a questão dos internamentos, né? As causas dos internamentos no hospital durante as principais causas, né? No caso aqui, algumas doenças infecciosas e parasitárias. Em janeiro teve 4, fevereiro foi 4 e março foi 4. Isso aqui são a questão dos internamentos. Então, um total de, geralmente são 12, né, nesse período aí. Aí tem, geralmente eu vou ressaltar aqui, que geralmente é mais pelo aparelho circulatório e aparelho respiratório, né, os maior casos de internamento nosso. Aí o total no primeiro quadrimestre foi de 33 internamentos. Mortalidade no primeiro quadrimestre de 2025. Teve aí um total, isso aí foi por causa esse foi os sintomas, né, que foi a questão da mortalidade. Teve um total de 12 nesse período aí do primeiro quadrimestre de 2025. Dados da vigilância epidemiológica, primeiro quadrimestre. Então, esses dados foi do SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. Então, nesse primeiro quadrimestre de 2025, teve um total de nascidos nesse período de 12. E óbitos registrados também 12. Esses são os dados da epidemiologia, a parte da dengue. Então, teve, durante esses 4 meses do primeiro quadrimestre, teve 546 notificações. Confirmados, 291. Negativos, 280. Pendentes, 44. Importados, 1. Depois, se tiver alguma pergunta no final, a gente vai voltando aqui, a gente vai esclarecendo. Dados da vigilância epidemiológica. Sistema de informação sobre agravos de notificação, né? Covid? Ah, tá. Esses aqui são os dados do Covid também, casos notificados desse primeiro quadrimestre, foi de 19 notificados, casos confirmados foi 10, descartados 9 e curados e recuperados foram 19.
Aí, dados da vigilância epidemiológica também, a questão das intoxicações exógenas foi 2 nesse primeiro quadrimestre, atendimento antirrábico foi 6, acidentes por animais peçonhentos 7, sífilis não especificada 2, violência interpessoal 2, acidente de trabalho grave 13, acidente com material biológico 4, tuberculose 1 e coqueluche 1 também. Isso aqui são a questão das vacinas. Aí da polio, terceira dose, teve um total de 12. A pentavalente, terceira dose, 9. A pneumocócica, 10. Segunda dose foi 12. Tríplice viral, primeira dose, foi 13. Tá, essa aqui é a produção da estratégia da saúde da família, né, somadas duas. Então, os dois pós-saúde hoje está sendo... Teve um total de consultas médicas individuais 4.324. Consultas de enfermagem individuais na UBS foi 1.095. O atendimento no domicílio, no caso a parte da enfermagem, foi 507. Atendimento médico no domicílio foi 153. As visitas, né, dos ACS, 9.107. Pré-natal foi 113. Puericultura, 125. Os puerperal lá foi 16. Atendimento de hipertensos, 2.137. Comparado aqui com o primeiro quadrimestre do 2024, aumentou um pouquinho, né? Atendimento de diabéticos, 767. Diabéticos cadastrados, 72. Atividade coletiva, 4. Receitas atendidas na farmácia, 2.143. Isso aqui são a parte, acho que é da parte do Jones, não tem informações que ele... E esse aqui é a parte já da receita, né? E as despesas do primeiro quadrimestre deste ano. Então, o município então teve uma ordem de 1.375.572,60 centavos. As despesas empenhadas foi 2.367.340. Liquidadas 2.204.712. Pagas 1.885.206. Então, dentro desse percentual do primeiro quadrimestre foi de 24%. Então, o índice da saúde aí. Então, essa parte seria a parte do slide, a parte final. Aí, se tiver mais alguma questão, alguma pergunta, a gente vai estar referenciando aí tem caso dos dados do posto saúde, da parte da epidemiologia, a Pri pode estar falando um pouco da dengue. Parte hospitalar também tem a Lu, laboratório tem a Cíntia, mais alguma coisa com a Lara também, a gente pode estar tirando as dúvidas aí sobre o relatório ou outra situação. Alguma dúvida? É bastante insignificante, mas eu vou ter que perguntar porque eu vi, né? Sim. Houve alguma morte por dengue no nosso município? Vou passar para a nossa amiga aqui da epidemiologia, a Priscila vai responder. Sim, nós temos um óbito em Itaúna, tá? Estava em investigação e chegou, pelo que a gente viu, que a gente estudou, realmente a morte da Dona Maria foi por dengue. Não vou dizer sobrenome, né? Mas é dengue. Tá? Tem mesmo esse óbito. Primeiro óbito deste ano em dengue, no município. Esse caso foi feito estudado pela regional também, né? Quando o médico coloca lá na prestagem investigação, né? E aí tem a notificação, ele já entra em investigação. Aí o município, nós, com a 14ª regional, puxamos todo o atendimento dessa paciente, desde o momento que ela dá entrada no NIS, a parte do hospital, a gente puxa tudo e encaminha para a 14ª regional. E aí a gente estuda junto com eles e chega no censo, ou olhando os próprios exames, chega no final que foi dengue mesmo. Eu não sei se vocês assistiram, né? Isso lá na RPC e nos jornais saíram, todos os municípios e tal. Eu estava aí
perguntando quem foi, quem é, tal, tal, eu falei, não tem eleição. Uhum. E até uma coisa que não vai para ser divulgada na minha vida, tem contato, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. Uhum. Nomes realmente não é interessante que seja divulgado, né? Até por conta de proteção de dados da família, enfim. Mas os números eles estão aí, né? Ficam abertos, realmente é divulgado pela própria regional para que as pessoas se atentem, né? Porque às vezes pensam que não acontece, mas acontece sim. Mas possa ser, não sei, às vezes alguém pode pensar que dengue não mata, mas infelizmente chega sim a esse ponto, né? Em alguns casos. E assim, o questionamento é quando a gente discute a questão da saúde, enfim, tal, o que está acontecendo em nosso município, quando se fala, mas não houve nenhuma morte de dengue. Tá falando de dengue, tá cobrando sobre a questão do combate à dengue, mas no nosso município ainda não morreu ninguém, não tem. As pessoas às vezes falam isso. Então, da minha parte, eu acharia que era importante que fosse divulgado até, né? Houve uma morte por dengue e tal, sei lá, por qualquer via de comunicação, porque para as pessoas ter, um meio, não é um meio de amedrontar, mas é um meio das pessoas se cuidar ainda mais, né? O município tão pequeno, né? Com a população tão pequena, e uma morte de dengue é como se fosse Maringá, Londrina ter 4, 5, 6, né? Então, eu acho assim, seria importante que fosse divulgado nesse sentido, né? Claro que talvez tem seus critérios para ser divulgado ou não, mas seria importante. E isso, na verdade, a televisão mostrou, mas nós mesmos não ficamos sabendo, né? Era isso. Tem mais alguma pergunta? Então, encerrada a sessão. Então tá, gente, obrigado, tá? Quem vai passar a ata para a lista de presença? Vocês já assinaram, não? Então, beleza. Obrigado, gente.